Boa tarde, pessoal. Estamos de volta na terceira semana do PET volume 2 de Filosofia. Nós vamos fazer só uma pequena revisão. Na primeira semana nós trabalhamos um pouquinho a situação da linguagem, né? Com a gorila Coco, que a nossa percepção de linguagem pode ser diferente. São formas de comunicação para a gente poder expor as nossas ideias, mas que isso aí, teoricamente, não é só da nossa espécie, mas é algo que marca muito a nossa espécie. Na segunda semana, nós vimos que a nossa linguagem é feita de símbolos e que esses símbolos precisam de receber significado para que uma comunicação efetiva possa ser alcançada. Então, a linguagem é feita não só de símbolos físicos desenhados, mas também uma linguagem corporal, uma linguagem gestual, e aí nós também vimos a situação de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Então a língua pode ser adaptada às nossas mais diversas necessidades. Então eu tenho a linguagem matemática, eu tenho a linguagem química, eu tenho a linguagem de Libras, eu tenho a língua escrita nos mais diversos idiomas. Quando a gente coloca significado nesses símbolos, a comunicação acontece. Tudo bem? Chegamos na terceira semana. E essa semana dá uma guinada. A questão que eu vou tentar ligar com vocês hoje é: por que nós precisamos dessa comunicação? A nossa abordagem nessa videoaula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar com a primeira questão do PET. Tá? Questão número 1, que é uma pergunta que só parece simples, mas que para responder não é fácil. O que está lá na questão número 1? O que significa ser feliz? Como é que essa aula, nós estamos no ensino médio, adolescentes, passa na cabeça de vocês, como passava na minha, há um tempo atrás, que às vezes dinheiro, beleza, uma vida boa, ficar à toa, né, ter uma boa casa, às vezes nem precisar de trabalhar, ter muito dinheiro deve ser bom, e isso deve ser sinal de felicidade. Mas quando a gente faz uma análise da vida, à medida que a gente vai amadurecendo, e vocês estão passando por isso agora também, um processo de amadurecimento, nessa pandemia, nessa quarentena, quando você é privado de deixar de fazer o que você gostaria, você acaba tendo a necessidade de dar valor a outras coisas, que não aquelas que você daria. Então, às vezes estão ocorrendo situações onde você está conversando mais com as pessoas da sua casa. Você começou a descobrir coisas que você não descobriria se você está conversando, às vezes largando o celular, largando a TV, ajudando alguém em alguma coisa em casa, escutando as histórias dos seus pais. Você começa a perceber valores diferentes. E ao final dessas conversas, às vezes, no final do dia, quando você avalia, você diz que foi um bom dia. Uma forma de ser feliz diferente. Sem ter coisas. Afinal de contas, quantas análises aí dos programas de auditório, dos programas dos famosos, onde no mesmo momento que vem uma notícia feliz, vem uma fofoca triste. De uma situação triste de uma pessoa que deveria ser totalmente feliz, mas não é. Então, responder o que significa ser feliz, para você responder essa pergunta, você vai precisar de dar uma olhada para você. Vai dar uma olhada para a sua volta. Porque nós podemos perceber coisas diferentes todos os dias. Então nós podemos encontrar felicidade em um lugar de grande penúria, de grande falta, que as pessoas às vezes te recebem com um sorriso e com a única xícara de café que eles têm em casa. Às vezes um dia de felicidade vai ser um dia que você lembrar que alguém está passando necessidade, você levar 1 quilo de feijão para essa pessoa e ela não ter nada na panela. E nesse dia ela vai ser extremamente feliz. Com pequenas coisas. E às vezes vai chegar lá para ela um carro do ano, 0 quilômetro, e a panela dela vai estar vazia. Ela não sei se vai ficar feliz. A felicidade é diferente. Então, a discussão dessa felicidade no texto de vocês, né, é uma discussão ampla
sem muito aprofundamento. Nós já aprofundamos isso mais em sala de aula. Mas tente responder essa primeira. O que significa ser feliz? Tente dar exemplos da sua vida. Isso vai facilitar para você fazer uma experiência da felicidade. Continuando nessa mesma linha, na questão 2 do PET, eles citam uma pessoa bem famosa, pelo menos deveria ser conhecida de vocês. Saint-Exupéry. Ele é mais conhecido por um livro chamado O Pequeno Príncipe. Eu, pelo menos, li ele quando eu estava de primeira a quarta série. Né? E eu tenho esse livro na minha mente até hoje. Ele é profundo, não é infantil em nada, mas as mentes infantis têm a capacidade de percebê-lo com mais profundidade e com mais sinceridade. E ele, o Exupéry, está colocando na segunda questão aí o seguinte: o homem é só um laço de relações. Apenas as relações contam para o homem. E aí está pedindo, em que sentido a frase de Saint-Exupéry pode ser interpretada do ponto de vista da busca da felicidade? Olha, nós já estudamos um pouquinho o Aristóteles, já discutimos algumas coisas desse início, do que seria felicidade, no livro Ética Nicômaco. Nós discutimos isso em sala de aula no início, em fevereiro mesmo. E uma das coisas que a gente tem que perceber é que, para o Aristóteles, peraí, a visão do Aristóteles da felicidade é muito diferente. Né? A visão grega dele é que as pessoas já teriam um objetivo final, elas já têm um destino já pré-determinado. E a felicidade plena seria a realização desse destino. Né? Então, só para dar um exemplo para vocês, a felicidade plena de um olho é enxergar plenamente o melhor possível. Então, vamos dizer assim, num cosmos ordenado, num mundo ordenado, criado por Zeus, na visão de Aristóteles ainda, cada pessoa teria o seu lugar. E a felicidade dela seria realizar-se plenamente naquele lugar dela. Então, se ele fosse um sapateiro, e assim foi designado por Zeus, ele teria que ser o melhor sapateiro, e aí ele encontraria a plena felicidade. Então, na felicidade de Aristóteles, não tem saída. Não tem você escolher. Já está escolhido. Né? Então, pensar essa visão de Aristóteles, no texto não cita isso, eu acho importante citar, que é uma visão um pouquinho diferente da felicidade. Mas o que ele está dizendo lá, que a felicidade não está nas coisas, mas no sentido que você dá para essas coisas. Isso é importante. Então, vamos dizer que seria uma felicidade plena hoje da visão de Aristóteles. Vamos dizer que você descubra o seu dom, o seu destino, o seu lado de profissional. Eu quero ser, e eu amo desenhar, e eu quero ser engenheiro. E você conseguir ser engenheiro, o que seria a felicidade plena do engenheiro? Seria fazer a melhor engenharia possível que traria a ele plena felicidade. Não precisariam nem pagar a ele por isso. Ele estaria pleno de felicidade porque ele encontrou o seu lugar. Um lugar eudaimônico. Um momento onde todas as forças do universo, vamos dizer assim, levariam isso para ele. E ele poderia crescer com aquilo. E aí você vai ver isso em muitas pessoas. Isso existe. Pessoas que amam plenamente aquilo que fazem. Você vê isso no sorriso delas. No dia a dia. Às vezes é um dia difícil e ela, no final do dia ela ainda está com um sorriso porque ela ama aquilo que faz. São os médicos hoje. Enfermeiros que dedicam a vida para tentar salvar as nossas vidas. É um professor que ama o que faz e está se desdobrando para tentar fazer a felicidade do aluno transbordar para a luz. Sair da caverna do Platão. Então, essa visão do Exupéry aí, de que o homem é um laço de relações, estar sozinho nessa pandemia é muito triste. Ele precisa de ter alguém. Então a gente está falando mais no telefone, a gente está fazendo mais ligação de vídeo para conversar com as pessoas que a gente ama. Porque a gente é a relação que a gente faz. Então os casais estão se descobrindo e se redescobrindo
Às vezes coisas não tão boas, mas agora são transparentes. Se a gente aprender a valorizar isso, talvez o amor venha melhor. E é um novo tipo de felicidade que às vezes se apresenta. É essa a ideia do Aristóteles. A terceira questão é uma questão adaptada do Enem. Vamos ler aqui para a gente entender. Todos os dias, a qualquer hora, somos apresentados a novos produtos, o celular com funções incríveis, o automóvel anti-estresse, a geladeira, que não só conserva os alimentos, mas também preserva o meio ambiente. Muitos, na verdade, são produtos inúteis, fabricados e anunciados para levar o nosso dinheiro. Olha só a volta. Quantas coisas em sua casa, em sua mesa de trabalho, em seus espaços, em sua mesa de trabalho, e que apenas ocupam o espaço. E mostram que, ao invés de ajudar, atrapalham a sua rotina. Quantas coisas são verdadeiramente úteis e necessárias? Eles estão pedindo aqui para você fazer um inventário. Pega uma folha de caderno e começa a listar as coisas que você acha importante. Então, você pegou um celular de 30 megapixels de foto. Beleza, mas você não sabia que com 5 megapixels é o suficiente para ter uma foto de extrema qualidade para o que você faz, fazer uma selfie. Porque você já não imprime foto mais? Para que você está pegando um celular de 15, de 20 ou 35 megapixels? Feito esse inventário, escolha um ou mais objetos sem os quais você acha que não poderia viver. E desenvolva o seguinte tema na sua dissertação, ou seja, você vai fazer um texto. Um bem indispensável para uma vida confortável. Então você vai pegar uma coisa que você ama muito e vai tentar numa dissertação, e aí tente ficar longa, tá? Quanto mais você diz daquilo, é sinal que você tem valor para aquilo e entende para aquilo que é. Quanto menos você escreve, é sinal que aquilo não tem tanto valor como você pensaria. Ok? E aí você vai escrevendo e fazer uma dissertação com esse tema. A questão número 4. Um pequeno texto. Com o capitalismo de consumo, o hedonismo se impôs como um valor supremo e as satisfações mercantis, como o caminho privilegiado da felicidade. Enquanto a cultura da vida cotidiana for dominada por esse sistema de referência, a menos que se enfrente um cataclismo ecológico ou econômico, a sociedade do hiperconsumo prosseguirá irresistivelmente em sua trajetória. É um texto de Lipovetsky, tá? A Felicidade Paradoxal. O que está pedindo? A partir do trecho acima, escreva um texto sobre o que é necessário para ser feliz. Um detalhe: para compor a sua redação, leve em consideração o nosso atual e atípico contexto. Pandemia, quarentena, isolamento social, etc. Cadê a felicidade em meio a tudo isso? Ainda é possível ser feliz com essa treta toda? Vale aqui uma orientação de um conceito, hedonismo. Nós já trabalhamos esse conceito em sala, né? O hedonismo de Epicuro. Então, esse conceito que está colocando o hedonismo aí não é o conceito do hedonismo de Epicuro. Tá? O hedonismo aqui é o prazer pelo prazer, simplesmente ter mais, ser mais, viver o prazer e a felicidade com mais vezes possível e com mais possível, senão você é infeliz. É essa a ideia do hedonismo do capitalismo que o Lipovetsky está colocando. Lembro que o hedonismo do Epicuro, tá, é aquele do hedonismo das pequenas coisas, dos pequenos prazeres. Ou seja, eu ter pequenos desejos, poucos desejos, mas que eles se repitam muitas vezes na minha vida. Né? Então, se eu desejar cada vez menos ou viver com menos, isso me trazer felicidade, mais vezes eu vou viver aquilo. Esse é o hedonismo de Epicuro. Tá? Isso é um ponto importante para pensar, que isso aí pode transformar o seu texto. Tá? Mas é o capitalismo de consumo, sobre o que o Lipovetsky está colocando, frente a essa ideia de
de pandemia. Veja uma coisa, está abrindo as empresas, está abrindo as situações, mas você tem que ficar dentro de casa. Você vai comprar pela internet. Peraí, você está recebendo? Seu dinheiro está aumentando mesmo sem trabalhar? Para você poder comprar? Tá? É uma provocação. Pense sobre isso. Tá bom? Ficamos por aqui. A gente se vê na próxima semana, na semana 4. Tá? Tem muita gente que ainda não entregou a atividade. Tá? Das outras semanas, inclusive do PET 1. Podem mandar, estou aguardando. Manda no meu WhatsApp. Tá? E qualquer dúvida, entra em contato, que a gente está aqui para ajudar. Tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Um abraço.